Olá, eu sou o Rodinil e serei o seu professor de Física na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nesta aula, iremos falar sobre as relações entre as leis da física e os seres vivos, as leis que possibilitam a vida e explicam o funcionamento dos organismos. Essa aula ela é muito interessante, porque normalmente nós não relacionamos física com biologia. Mas, meus amigos, física está relacionado com tudo. E a equação principal que pode mostrar isso pra gente é essa que está aqui na imagem. É muito provavelmente a equação mais importante das nossas vidas, porque esta é a equação da fotossíntese. A partir desta equação, plantas e fitoplânctons também conseguem capturar a energia do Sol e transformá-la em glicose, uma energia muito útil para nós. Nós utilizamos todos os dias. Neste exato momento em que você está aí na sua casa aprendendo coisas, o seu cérebro está utilizando a glicose. Então, esta equação é muito importante. Claro, por ser uma equação química, cada constituinte ali é feito de moléculas. E as moléculas estão ali presas de acordo com as leis da física, representadas aqui por aquela fórmula. Então, física, biologia e química são, na verdade, uma coisa só. E olha só que interessante também. Se eu te falasse que a sua vida depende dos dipolos elétricos, você ia me falar, nossa, professor, por que ninguém nunca me disse isso antes? Dipolo elétrico é assim tão importante? Sim. Talvez você não se lembre, mas um dipolo elétrico é uma molécula que possui polos elétricos. Então, um dos polos dela tem mais carga positiva e o outro polo tem mais carga negativa. O exemplo principal aí, e clássico, é a água. Você já deve ter visto na escola que grande parte do seu corpo é composto por água. E a água é sim um dipolo elétrico. E olha só que legal. As substâncias, elas podem ser classificadas como polares ou apolares. E a água, ela é polar. E a água ela é responsável por uma imensa quantidade de reações químicas. Talvez você não tenha pensado dessa forma ainda, mas o seu corpo é um grande laboratório de química. Várias reações químicas acontecem todo dia. Não importa se você está dormindo ou acordado. E a grande maioria dessas reações acontecem como devem acontecer, porque a água é um dipolo elétrico. O fato de ser um dipolo faz com que ela seja um solvente muito bom e possibilite todas essas reações. É muito interessante, porque qualquer área do seu corpo, qualquer área da biologia que você tente estudar a fundo, você sempre acha a física e a química ali interrelacionadas. Legal, né? E sobre o campo magnético da Terra? Já ouviu falar? Provavelmente você já ouviu falar ou já viu imagens em séries, filmes das auroras boreais, que são aquelas luzes que acontecem nos polos, luzes brilhantes, bonitas. Por que essas luzes acontecem? As auroras são causadas pela interação de partículas eletrizadas emitidas pelo Sol. Quando essas partículas interagem com o campo magnético da Terra, o campo magnético da Terra, por ser magnético e por essas partículas serem eletrizadas, leva essas partículas até os polos, gerando essas reações luminosas bem legais, que é possível que você verifique nos polos. E algo também bem legal, você sabia que alguns animais utilizam esse campo magnético para se orientar? Este campo magnético também ajuda a proteger a vida na Terra dessas cargas elétricas que poderiam ser danosas. Olha só que interessante, sem o campo magnético poderíamos ter problemas. Mas temos um campo magnético que protege a vida, que protege a gente. Isso é bem legal também, né? Agora, chama a vinheta da curiosidade. Pessoal, teve uma aula que nós demos aqui no passado, você já assistiu, que falava sobre Chernobyl. Falava também que a vida em Chernobyl seria um problema, só seria habitável de novo daqui a 20 mil anos. Só que nas imagens que eu mostrei, apareceram várias plantas e árvores. E eu te pergunto, plantas são seres vivos? Com certeza, porque as plantas conseguem viver em Chernobyl e nós teríamos problema. Isso tem uma resposta? Com certeza. Acontece que as plantas, elas são organismos vivos, claro, só que são organismos bem diferentes, em vários quesitos. As plantas, elas podem criar facilmente células novas. Então, quando há necessidade de alguma parte que foi danificada por algum motivo, ela consegue criar novas células. Nós não conseguimos modificar o nosso tipo de célula e nem criar células novas a nosso bel prazer.
o que acontece? Lá no início da nossa embriologia, nós temos sim células-tronco que vão se multiplicando, se diferenciando em outros tipos. Mas depois que uma célula, por exemplo, se torna um neurônio, ele nunca vai deixar de ser um neurônio. Ela não consegue se tornar outra célula. E os nossos tecidos, as nossas células que conseguem fazer isso lá no comecinho, não conseguem mais. Nós não temos mais. As plantas não. As plantas conseguem. Isso é uma grande vantagem para elas conseguirem resistir à radiação, por exemplo. E tem uma outra coisa também. As células das plantas têm uma coisa chamada de parede celular. Essa parede celular deixa que a estrutura da planta seja relativamente mais rígida do que a nossa. Nós temos sangue, uma circulação, então as nossas células estão sempre viajando. As plantas acontece uma coisa um pouquinho mais fixa, o que dá para elas também grandes vantagens. Bem legal, hein? E olha só, agora eu vou começar a falar sobre algumas características de alguns animais, alguns seres vivos em relação à física. E assim, gente, a biologia é algo gigantesco, não dá para falar de todos os seres vivos. Isso seria impossível. Quantos seres vivos existem no planeta? Ou já existiram? Aliás, vou te fazer uma pergunta mais específica. Quantas espécies, somente de besouros, olha só, eu estou dentro do grupo dos insetos, falando somente dos besouros. Quantas espécies somente de besouros você acha que existe? Bom, espero que você tenha jogado aí para cima, porque são mais de 300 mil espécies somente de besouros. Você compreende? Não dá para dar exemplo de tudo. Então eu vou dar exemplo de alguns seres que usam a física de forma bem legal. Mas lembre-se, a física está em tudo. Todos os seres usam a física. E o que eu vou falar agora são os peixes. Por quê? Os peixes nadam. Nossa, professor, que informação nova. Agora, você sabe que os peixes ósseos, por exemplo, o linguado, eles conseguem controlar a densidade do seu corpo, variando o seu volume? Como assim? Olha só, você já viu ou verá na sua vida, numa aula de física, que um corpo afunda ou flutua em um fluido, no caso aqui na água, com a sua densidade. Se a densidade for maior do que a do fluido, o corpo afunda. Se for menor, o corpo flutua. Então o peixe, ele tem um órgão dentro dele chamado de bexiga natatória. Ele consegue variar o volume dessa bexiga. Então olha só a fórmula, densidade é igual a massa sobre o volume. O que significa? Se o volume aumenta, a densidade diminui, então o corpo sobe. Se o volume diminui, a densidade aumenta, então o corpo desce. Nossa, professor, os peixes sabem física? Não assim, né? Como eu estou te falando, fazendo cálculos. Porém, ele sim utiliza as leis da física para sua flutuabilidade, o que é bem legal, né? Outro exemplo muito legal são das aves, porque as aves possuem uma aerodinâmica invejável. Aliás, acabei de lembrar uma coisa. Você sabia que a ciência, muitas vezes, copia os animais, literalmente, para criar os seus equipamentos? Isso é uma área da ciência chamada de biomimética, que é literalmente a cópia. Então, o que nós fazemos? Queremos criar uma máquina que voa muito bem? Nós olhamos um animal que voa muito bem e copiamos a sua aerodinâmica, as suas estratégias. Bem legal, né? E olha só, as aves têm várias estruturas que facilitam o voo. Uma delas são os sacos aéreos. Então ali, ligado em seus pulmões, tem vários saquinhos mesmo, que quando ele respira, enche de ar, o que ajuda a flutuar. Os ossos são pneumáticos. Quando você está comendo um franguinho, você já deve ter reparado que quando você quebra o ossinho do frango, ele é meio poroso. Então, esses ossos não são completamente rígidos. Eles têm alguns poros mesmo, que conseguem fazer com que a ave inteira fique mais leve. Também ajuda no voo. Também acontece a ausência da bexiga. Então, sabe quando você está apertado para fazer xixi? É porque sua bexiga está cheia. No caso da ave, não, ela não tem isso. Quando dá vontade, ela solta. Por isso que de vez em quando, né, acontecem uns acidentes. Isso acontece mesmo. Por que ela não tem bexiga? Porque ter bexiga seria carregar peso a mais. E peso, que tem tudo a ver com física também, não pode ser carregado, atrapalharia o voo. E algo também que eu acho bem legal. De novo, se você tiver lá sua mãe ou alguém que você conhece, ou você mesmo, preparando um frango, repara que o osso no peitoral do frango tem uma protuberância assim para frente, chamado de quilha. Esta quilha é uma estrutura bem avantajada que os músculos peitorais, eles se juntam. Por isso que a gente come peito de frango. Algumas pessoas comem isso porque é um peito bem musculoso. E por que o peito do frango tem que ser tão musculoso assim? Porque ele precisa bater as asas. Então, e algo a mais, ainda mais legal,
essa estrutura dessa curvatura peitoral dá uma aerodinâmica muito boa para ele também. E as penas também ajudam aí a voar. Bem legal. Viu só quanta coisa eu falei só analisando a física das aves? Bem interessante, né? E agora vamos falar também um pouquinho sobre ótica. A ótica é o estudo da luz. Você se lembra? Olha só, quando nós analisamos a ótica dos olhos dos animais, acontece algo muito interessante. Olha só. Olhe para mim. Você está olhando aqui os meus olhos? Eu estou olhando para você bem de frente. E esses meus olhos, assim, bem para frente, bem frontais, eles são como de um caçador. Então, eu consigo ter noção de profundidade. Já reparou que quando você olha um objeto, você consegue saber relativamente a distância que ele está? Ou quando um está mais longe que o outro? Porque os nossos olhos são desta forma. E animais que caçam, eles conseguem fazer isso. Diferente de animais que são herbívoros, animais que eles estão mais preocupados em serem caçados. Caso você já tenha visto um antílope bebendo água, a gente vê o antílope ali sempre olhando na lateral assim, porque se aparece algum animal predador, ele corre. Então, nesse caso, ele tem um campo visual maior por causa do posicionamento dos olhos dele. Olha só que interessante, coisas que às vezes a gente nem pensa quando observa os animais. Isso é bem legal e, claro, tem tudo a ver com física. Ainda falando sobre ótica, eu também posso falar dos olhos de alguns insetos. Este inseto aqui, ele é uma vespa. E o olho dele é feito por vários hexágonos, o que é algo muito interessante, porque o hexágono regular, ele pode ser formado por 6 triângulos equiláteros, e cada triângulo equilátero tem 60 graus de ângulo interno. Se eu fecho 6, quanto que é 6 vezes 60? 360. Então eu consigo uma volta completa. E ainda tem ângulos externos de 120 graus que conseguem ir fechando assim a figura completamente. Nossa, professor, ficou muito matemática essa aula. Eu sei, calma. Mas o legal disso é você perceber que este formato geométrico possibilita que não fique buracos, que os olhos se fechem, o que é bem legal. Os insetos, eles enxergam bem, viu? Não enxergam tão mal como algumas pessoas falam. E tem mais um detalhe. Se você olhar essa vespa, tá vendo ali, ó, em cima da cabeça dela? Tem 3 pontinhos, são ocelos. Ainda tem um sensor de claro e escuro para ajudar. Ou seja, insetos também sabem bastante ótica. Eu trouxe uma curiosidade para vocês dentro do Saiba Mais, que é muito importante, que é sobre as abelhas, porque as abelhas são extremamente importantes para a nossa vida, mas muito, em um nível que eu não sei o quanto você está sabendo, mas você saberá agora. Sem abelhas, é muito provável que a nossa vida não continue. A humanidade é extremamente dependente das abelhas. Quando você vê por aí notícias dizendo que a população das abelhas está caindo, que podem ser extintas, se preocupe. Nós temos que trabalhar muito em relação às abelhas, porque as abelhas são os principais polinizadores de uma enorme quantidade de espécies de plantas. E, caso você não se lembre, um polinizador é aquele que vai lá até a flor e aí fica todo sujo de pólen, leva esse pólen para outra flor que consegue fazer a fecundação e aí as espécies continuam. Acabar com as abelhas pode significar acabar com muitas e muitas espécies de plantas que nós somos altamente dependentes. Então, seria extremamente ruim para a espécie humana, para a nossa economia, se as abelhas acabassem. Toda vez que você vir alguma campanha de salve as abelhas, assine embaixo, porque isso é muito, muito, muito importante. Tá legal? Agora, mito ou verdade? Você já ouviu falar que as baratas sobreviveriam a uma guerra nuclear? Então, o que você acha? Olha só, as baratas, elas não possuem nenhuma vantagem. Não tem nada na sua estrutura que faz assim, nossa, barata, melhor do que outros seres, conseguem sobreviver. Isso é mito, pessoal. Porém, se tivesse mesmo uma grande hecatombe nuclear, é bem provável que baratas sobrevivessem sim. Ué, professor, mas não era mito? A questão é, elas não têm uma estrutura especial que faz com que elas sobrevivam. Por que elas sobreviveriam provavelmente? Porque baratas normalmente vivem escondidas, né? Então, se explode tudo aqui e elas estão nos bueiros, nos subsolos, elas muito provavelmente sobreviveriam sim, só que outros pequenos animais também. E a questão é que nós falamos exclusivamente das baratas. Nesse sentido, sim, é mito, isso não é verdade. Agora, mais uma curiosidade bem legal também são os tubarões. Gente, imagina só a sua situação. Caso você caia na água e tenha tubarões próximos, talvez você possa pensar assim, eu vou ficar bem quietinho até ele ir embora.
Bom, primeiro que se o tubarão não estiver ali naquele momento caçando, ele não vai atrás de você. Segundo que tubarões, eles costumam caçar humanos? Não, eles atacam humanos algumas vezes quando confundem os humanos e tal. Mas a questão é, eles sabem que você está ali. Porque os tubarões, eles possuem uma célula especial, chamadas de ampolas de Lorenzini, que conseguem perceber a presença de um ser vivo qualquer. E você, meu amigo, é feito de prótons, nêutrons, elétrons, cargas elétricas em movimento que geram um campo magnético. Então não dá para você passar despercebido. Isso é bem interessante, mas um pouco preocupante, né? Chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que você tenha gostado. E olha só que legal! Você deve ter percebido que a física, a biologia, elas andam de mãos dadas em vários sentidos. Quanto ao campo magnético da Terra, seria possível que o aumento dos campos magnéticos gerados pela utilização de equipamentos eletrônicos esteja influenciando na vida de animais que utilizam este campo para se locomover? Reflita! Pessoal, bons estudos, volte e olhe o Saiba Mais, que tem muita coisa legal para vocês. Grande abraço e tchau!